Papo com especialista. Dessa vez trouxemos o genial Nicola Minervini, autor do livro O Exportador, se não me engano já está na 8ª edição, e ele é o meu mestre. Eu li o livro do seu Nicola na época de faculdade e hoje é um prazer. E a gente falou de exportação, pedido, falamos de internacionalização de empresa. Está muito interessante esse papo com o especialista. Bora assistir? Eu convido vocês para essa mega aula. Vamos lá, bora para isso. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Bora. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, mais um papo com o especialista, dessa vez com esse gênio, mestre e pessoa de que eu tenho uma profunda admiração, o senhor Nicola Minervini. É a segunda vez que o senhor vem aqui para o canal e é sempre uma honra ter o senhor por aqui. Ele é autor do livro O Exportador, que eu tinha esse livro na faculdade e hoje é um prazer para mim. Tem experiência a dar com pau, como se diz aqui no Brasil, em toda essa área de internacionalização, exportação e tudo mais. Seja muito bem-vindo, senhor Nicola, o canal é do senhor. Obrigado, caro Tiago, é sempre um prazer te ver. Grato pelo convite. É uma honra ter o senhor Nicola. Gente, eu li o livro do senhor Nicola quando eu estava na faculdade. E eu jamais iria na minha vida imaginar que um dia eu conversaria com ele. E eu acho que toda essa parte de Comex, tudo que a gente vive nesse dia a dia, a gente tem grandes mestres por perto, por trás, enfim. E o senhor Nicola é o meu mestre. Eu falo, é sempre muito prazeroso conversar com ele. A gente conversa muito nos bastidores ou conversando sobre ideias e tudo mais. E eu falei, vou trazer o senhor Nicola de novo, vamos ver se ele topa. E cá está ele. É sempre um prazer para mim. Seu Nicola, vamos lá. Eu vejo o senhor trabalhando muito, o senhor trabalhou muito com internacionalização de empresas, com exportação, e eu queria entender um pouquinho, senhor Nicola, a grande diferença. A gente já sabe, né, a grande diferença entre internacionalizar e exportar. A própria Raquel Kibrit já esteve aqui, falou um pouco sobre isso também. E eu queria entender, senhor Nicola, o porquê que internacionalizar tem, mas não tem nada a ver com exportar também, né? O que o senhor acha sobre isso? Tudo bem. Grato pela pergunta. Bom, exportação é, como você me ensina, como você sabe, eu estou na Itália, eu exporto um produto que você me pediu, a gente chegou a um acordo, você me manda a consulta, eu fiz a oferta, você me manda o pedido, a gente se acorda, eu te mando o produto, você me paga, ponto, acabou. Essa é uma clássica exportação. Internacionalização é algo de bem mais completo, bem mais amplo. Tipo, eu exporto para o Brasil, tenho uma filial na Polônia, estou comprando do Japão, mando um resident manager na Argentina para cuidar do mercado do Sul. Quer dizer, é muito mais que exportação. Internacionalização é comprar, vender, fazer aliança estratégica, transferência de tecnologia, entender os cenários internacionais. E, dito entre nós, muitas vezes, mesmo a simples exportação, que no Brasil não é simples, é um pouco complicada, você sabe bem disso, acaba não sendo exportação, é uma administração de pedido. Porque qual é a diferença de administração de pedido e exportação? Tem muita gente que fica, não digo de braços cruzados, fica esperando uma consulta, faz a oferta, se tiver sorte e talento, recebe o pedido, aí vai. Mas esse não é exportação, esse é administrar pedido. Moral da história, muitas vezes a gente é comprado, não exporta. Então eu faço uma grande diferença entre ser comprado e gerenciar os mercados. Ser comprado, você tem uma atitude passiva.
gerenciar a exportação, você tem que pegar a maleta e verificar onde tem mercados, onde tem parceiros, onde você pode ganhar mais dinheiro de uma forma mais fácil. No entanto, que a gente acaba fazendo consulta para todo mundo, não se perguntando, mas é conveniente para mim o mercado A e não o mercado B? É conveniente para mim exportar para o João e não para a Maria? Quer dizer, é uma atitude quase que passiva. Pior, nem falar quando a gente exporta para sair da crise ou para aproveitar do câmbio. Aí é terrível, porque eu sempre digo que a exportação não é saída para a crise, a exportação é um antídoto para a crise, é um remédio, você tinha que pensar antes. E o pessoal que aproveita do câmbio, mas o câmbio, como você sabe, no Brasil é altamente volátil. Então, se está, não sei, chuto, $1 a 6,1, fantástico. Se está a 5,4, já não compensa mais. Pergunta é como é que ficou o teu importador ao qual você exportou quando estava a 6,1 e agora você não exporta mais porque está a 5,4. Você acaba de fazer um dano, um estrago para o teu país. Então, fechando, exportação é uma operação, diria, simples, mesmo admitindo as complicações, eu diria, muito mais burocráticas e administrativas. Internacionalização hoje em dia, é obrigatório pensar em internacionalização. Exportação já é. Eu acho muito interessante, e o senhor, eu lembro de uma das vezes que a gente conversou, o senhor me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Quem vende na alta, né, no dólar alto, vende bem. Quem vende no dólar baixo, vende melhor. Por que eu penso dessa forma? E talvez o senhor me corrija. Oportunidade, todo mundo tem. A 6,10, como o senhor falou, 6,1, ótimo, beleza, todo mundo vai exportar. E quando o dólar estiver baixo? O seu produto é valorizado lá fora para ele ser procurado no dólar baixo? Você vai produzir menos e vender o igual. Então, tem isso também, né? Administrar um processo, qualquer um faz. Internacionalizar uma empresa é muito difícil. Eu dou um exemplo, senhor Nicola. Eu morei na Inglaterra. E uma das vezes que eu estava no centro de Londres, eu lembro de uma loja da Melissa, que é um produto brasileiro aqui. A loja é uma loja maravilhosa, o cheiro do produto é incrível e o produto é caríssimo no centro de Londres. Aqui é 40, 50 reais, lá é 80, 90 libras. Mas eles internacionalizaram a empresa de uma forma, de um jeito tão legal, que o produto ele é muito reconhecido lá fora. Por isso que eu falo, né, senhor Nicola? Me corrija se eu estiver errado. Internacionalizar é um passo a passo complicado, demorado, difícil e tem de muita adaptação. Estou errado? Exatamente. Exatamente, você está completamente certo. Além disso, obviamente, vejo o caso da Melissa, vejo o caso da Hawaiana, vejo o caso da Tramontina, para não mencionar muitas outras. Valor agregado, criar marca. Se você vender por preço, sempre vai ter alguém com um preço mais barato do teu. Então, se alguém vem e me diz, eu quero exportar, eu falo, mas quem vai comprar de você? Não, porque nós temos preço e qualidade. Preço e qualidade para vender na esquina. Preço e qualidade hoje em dia é para você sobreviver no teu mercado interno. Os fatores de competitividade hoje, que não é o câmbio é um fator de conversibilidade. Ajuda, mas te dá um empurrão a mais, mas você tem que ter uma competitividade intrínseca. Moral da história, você tem que ter desenho, tecnologia, inteligência de mercado, pessoal capacitado, um montão de coisa. Não é só ter um produto e se perguntar aonde eu exporto, está errado. A primeira pergunta tem que ser, eu estou pronto para exportar? Pergunta que quase ninguém se faz. O senhor uma vez me mostrou uma lista, um checklist que eu achei incrível sobre
internacionalizar e exportar. E eu acho incrível esse checklist porque as pessoas não fazem. Elas vão no automático. Como é que o senhor chegou nesse checklist, senhor Nicola? O senhor fez muita pergunta, fez muita pesquisa. Como é que o senhor chegou nesse checklist? E fala um pouquinho dele, por favor, porque ele é uma ferramenta incrível para quem quer começar a trabalhar com isso. Eu cheguei nesse checklist porque isso eu senti na pele, ou na carne, digamos assim, por uma experiência direta que eu tive na vida. Uma muito infeliz experiência. Talvez muito do pessoal que está nos assistindo já ouviu essa triste história. Duas palavras rapidíssimas. Eu estava como gerente de exportação para a América Latina no grupo Adria Bramboveri na Itália, que é um grupo, um colosso mundial. Depois de 7 anos nessa empresa, o meu melhor cliente no Brasil, o maior cliente no Brasil, me fez uma proposta irrecusável economicamente. Ele me convidou para voltar ao Brasil, eu já tinha estado antes, para implantar um departamento de exportação e marketing. Eu já tinha morado no Brasil, já tinha saudade do Brasil, para mim era uma tremenda promoção, então acabei aceitando, infelizmente, essa proposta. Moral da história, vim para o Brasil mais uma vez, no sul do Brasil, e depois de alguns dias eu percebi que a empresa exatamente não tinha se feito as perguntas que agora eu faço. A empresa não tinha a mínima condição de exportar. Mas como? A empresa era líder do mercado interno? Claro que era líder, porque o Brasil, na época, depois agora a gente está reclamando, mas isso é outro assunto, o Brasil tem ensinado muita gente a como proteger a indústria nacional e tinha tarifas altíssimas. Então, claro, essa empresa líder do mercado interno não conhecia o que estava lá fora, porque o pessoal de lá fora não conseguia entrar no Brasil. Moral, então, não tinha uma ideia do mercado internacional. Então, começou ao contrário. Ela começou me assumindo como gerente de exportação, sem ter se perguntado, mas eu tenho uma empresa exportável, eu tenho um produto exportável. Bom, para cortar a conversa, o produto estava obsoleto, as máquinas tinham mais de 10 anos, o pessoal não estava capacitado. Eu, como gerente de exportação, tinha que brigar com os meus colegas de trabalho, porque o pessoal de compras não queria mudar as compras, o pessoal de produção não queria mudar a forma de produzir, o pessoal da técnica não queria mudar o produto, etc, etc, etc. Bom, então, depois nós arrumamos assim uma forma de exportar algo. Depois de 2 anos, a empresa decidiu de não exportar mais, porque o mercado interno estava fantástico. Então me convidou para eu cuidar do mercado interno. Aí eu saí da empresa porque eu vim da Itália para o Brasil para cuidar da exportação. Cuidar do mercado interno para mim não era uma promoção. Era para passar da Série A à Série B, digamos assim. Nada contra o mercado interno, mas a minha vocação era mercado internacional. Bom, moral da história. Por que aconteceu tudo isso? Porque a empresa não tinha feito o bendito do checklist que depois que eu saí, depois de levar essa pancada, eu preparei. Bom, primeiro, a pergunta que eu faço para uma empresa que diz, eu quero exportar. Faço agora a pergunta que eu não fiz a esse senhor que me convidou para ser gerente de exportação. Eu agora pergunto, por quê? Parece óbvio. Eu quero exportar porque quero faturar. Está errado. Porque se você encara a exportação como uma alavanca de faturamento, não vai funcionar. Você tem que encarar a exportação como a melhor escola da competitividade. Então, isso te ajuda a você se confrontar com o mundo. Depois vou perguntar se você tem um produto, obviamente um produto terminado, se os teus fornecedores estão aptos para te fornecer matéria-prima, componentes a nível internacional. Ou eles estão mudando preço, prazo, qualidade todo dia. Se o teu pessoal está capacitado, se você, antes de iniciar a exportação, juntou todo mundo ao redor de uma mesa dizendo, gente,
nós vamos exportar. Então, você de compras tem que fazer isso, você técnica tem que fazer isso. Quer dizer, sensibilizar o pessoal. No entanto, que eu gastava mais tempo em gerenciar atritos com os meus colegas de trabalho do que para pensar em exportar para a Alemanha, para a Argentina, ou para os Estados Unidos. Então, respondendo rapidissimamente à tua pergunta, eu criei então um checklist que eu chamo, para quem está iniciando, um checklist chamado avaliação da capacidade preliminar para a exportação. Na minha modesta opinião, esse deveria ser um checklist que deveria se passar às muitas empresas que acham que estão habilitadas para exportar, só porque preencheram o tal do radar e companhia, porque lá embaixo diz, você está habilitado para exportar. Habilitado não, você está autorizado para fazer operações de comércio exterior, que é diferente de habilitação. Habilitação, eu entendo, ser capaz de entender o mundo e não preencher uma coisa aí via internet ou algo assim. Então, caro Tiago, eu fiz esse checklist e, você sabe, você conhece meu livro, na última edição tem 102 checklists para facilitar o trabalho de vocês. Vocês, empresa de serviços, vocês, exportadores, vocês, consultores, porque no lugar de ler 30 páginas, você, num checklist, como fazer uma feira, como fazer isso, como buscar um cliente, como buscar um mercado, etc, etc. Então, fechando, esse checklist eu senti na pele, porque essa empresa não tinha feito nenhuma, não tinha se perguntado, mas eu estou pronto para exportar? É muito engraçado, seu Nicola, que recentemente eu trabalhava numa empresa como consultor, né? Eu fui contratado para trabalhar nessa empresa, e eu estava vendo que eles cometeram um erro muito absurdo voltado à importação. Compraram um determinado produto e o produto estava morrendo no estoque. Ninguém comprava aqui no mercado brasileiro, era um produto relativamente caro. E aí eu tive a ideia, eu falei, gente, vamos pegar isso aqui, já que está as moscas no estoque, e vamos exportar isso aqui. Seu Nicola, foi a pior coisa que eu já falei na minha vida. Por quê? Porque eu tentei usar uma oportunidade para uma venda. E aí eu Claro. que as pessoas não tinham capacidade de venda, que a equipe ela era tão focada no mercado nacional que capacidade de venda para o exterior não tinha, não entendia o próprio produto, não entendia o valor do produto e como ele ia ser exportado. Ou seja, como é que eu ia entregar na Argentina, no México, no Chile ou em qualquer outro país? Foi um grande erro. O que, que acontece? Eu saio da empresa e o produto continua lá em estoque e ninguém procura. Eu tenho certeza que se eles fizessem o checklist que o senhor passa, e eu passei para isso, eu falei, gente, se vamos começar certo. Aqui, eu mandei o checklist do senhor para eles. Não fizeram. Ah, vamos vender, vamos vender, vamos vender. E não é o vamos vender. Gente, entendam, importar não é você colocar o bendito do produto lá na fábrica na China e esperar ele chegar. Importar é todo um processo. E exportar, idem. Entendam isso, por favor. Não é por conta do tarifaço do Trump que vai ficar difícil exportar. Ou por conta disso e daquilo. Não. Se você faz a tua lição de casa da melhor forma possível, você sempre vai ser procurado. Estou errado, seu Nicola? Exatamente, aquilo que eu digo, que são décadas, eu morava até no Brasil, no 91, quando eu saí do Brasil, e ainda se falava do bendito custo Brasil, que muitas vezes é um álibi. Não, devido ao custo Brasil, a gente não pode exportar. Bom, claro que o custo Brasil não ajuda a exportação, mas por via da dúvida, vamos ver da porta para dentro da empresa o que eu posso fazer para reduzir o impacto do custo Brasil. Tipo, se eu tenho que vender essa caneta a 100, devido ao custo Brasil, eu preciso vender a 120. Agora,
Se no lugar de vender essa caneta eu coloco mais valor agregado, uma embalagem bonitinha, tal, essa caneta vai se encaixar em um segmento de mercado diferente, uma caneta premium. Então, eu estou reduzindo o impacto do custo Brasil, porque eu melhorei capacitação do pessoal, máquinas, processo de produção, redução de desperdício, etc, etc. É mais ou menos, claro, observando as devidas proporções, agora o pessoal está apavorado com esse bendito 1º de agosto. Eu não vou entrar no assunto político porque sou estrangeiro, quero ser sempre uma pessoa muito grata ao Brasil. Porém, é só um paralelo. Gente, se você não pode fazer nada contra essas coisas, começa a fazer a lição de casa. Então, diversifica mercado, diversifica produto, capacita mais o pessoal para o pessoal entender melhor como dar a volta. E eu não, repito, não vamos entrar no assunto macro, mas no assunto micro tem muita coisa para fazer. Mas isso é geral, caro Tiago. Em qualquer país, quando eu pergunto, gente, quais são as dificuldades que vocês têm para exportar? Aí vai uma lista de choros. O governo não ajuda, a taxa de câmbio não ajuda, o banco não dá financiamento, a papelada é um chatice, etc, etc. Ninguém que fala, eu não tenho desenho, eu não faço curso de capacitação, eu não atualizo as máquinas faz 10 anos, eu não visito feira internacional, etc, etc, etc. Então, moral da história, eu não posso fazer nada da porta para fora. Agora, posso fazer muito da porta para dentro. Vamos fazer a lição de casa e vamos ganhar alguns pontinhos. Porque ficar se queixando, ficar chorando o que está lá fora, não vamos resolver o problema. Pouca gente sabe, mas desde 1967 existe um negócio chamado drawback. Gente, drawback é incrível. Eu falo que o drawback ele é incrível. Por quê? Você importa um produto, remanufatura ele aqui e revende esse produto, exporta. O drawback é incrível. Desde 67. E eu fui atrás de números, outro dia eu falei sobre isso, inclusive. 8% das empresas que fazem exportação utilizam o drawback. Pelo amor de Deus, gente. Ele isenta ou reduz impostos na importação. Por que você não vai atrás do bendito do drawback? Por que você não faz uma lição de casa e verifica se seu produto ele é compatível com o mercado que você quer vender? Todo mundo quer vender para a China, todo mundo quer vender para os Estados Unidos, todo mundo quer vender para a Europa. Mas o seu produto, ele tem preço, valor agregado para isso? Eu dou um exemplo, né, seu Nicola? Do tempo que eu morei na Itália. Todo mundo falava os biquínis brasileiros, as castanhas e tudo mais, a própria Havaianas, etc. Ah, queremos. E as empresas não mandam. Qual que é o grande erro que as empresas aqui no Brasil cometem que o produto não chega lá fora? É falta de drawback, é falta de interesse, não vou adaptar porque eu não quero modificar meu produto. Quais os erros, seu Nicola, sobre isso? O primeiro grande erro, você acaba de mencionar um dos, falta de informação. A informação está na base de toda a pirâmide, de toda a arquitetura, de qualquer atividade, ainda mais da internacionalização. Eu vou te citar uma série de exemplos de o que acontece se você não está informado. Você já citou o drawback. Depois tem gente que exporta para o México e não sabe que no setor de autopartes, de autopeças, tem um projeto entre os dois países chamado AC53, AC54, que permite isenção ou redução de taxa. Mas você tem que preencher um formulário onde você diz que você se enquadra tal. Tem muita gente que não utiliza isso. Outros erros, pessoal que perde a marca no exterior porque não fez o monitoramento da marca. Pior, nem registrou a marca, então alguém mais vivo do que a gente registrou mais em nome dele. E quando chega o teu produto, você não pode vender R$1, porque ele, o pirata, ficou dono da marca.
o que você vai fazer? Ou vai comprar de volta a marca, vai te custar uma fortuna. Isso aconteceu comigo em um país da América Latina, pagando $40.000 para ter de volta a marca. Felizmente, eu trabalhava em uma multinacional, que $40.000 não faz fechar uma multinacional, e não me mandou embora porque eu não registrei a marca, mas eu teria investido só $300 para registrar a marca. Ou tem empresa que vai em feiras internacionais como expositor, como primeira atividade da exportação. Imagina, eu quero exportar, o que faço? Vou numa feira, expondo na feira. Está errado. E se você tiver o azar que alguém vai te mandar o pedido, o resto você sabe, Incoterms, pagamento, contrato, papelada, documentação, navio e companhia. A feira, eu faço uma lista de 10 atividades principais, desde quando você pensou na exportação até quando você está recebendo dinheiro. A feira eu coloco a comunicação e promoção, eu coloco no 8º lugar, porque antes da feira você tem que fazer um montão de coisas. Você tem que se preparar, você tem que selecionar o mercado, você tem que ter objetivos, você tem que identificar qual é o teu parceiro mais certo, tem que fazer um montão de coisas. Então, pode ser que você vai na feira errada. Ou a moda é fazer rodada de negócios, missões empresariais, que muitas vezes são passeios disfarçados, porque não é feito todo um trabalho amontante e ajustante lá do outro lado. Vender ao primeiro que toca a campainha. Você tem certeza que esse senhor não é um pirata, não é um aventureiro? Você verificou a confiabilidade desse senhor? Você tem certeza que não podia encontrar uma alternativa melhor? Então, outros erros, não selecionar parceiros, não selecionar mercado, é o eterno problema, que isso eu insisto. Tem gente que usa a mesma receita para todo mundo. Aquilo que aconteceu comigo. A empresa líder do mercado interno queria usar a mesma receita, mas os outros países têm características, peculiaridades diferentes. Ou tem gente, a famosa, bendita formação de preço, tem gente que tem o preço em real e o preço em dólar. E se você pergunta, mas para qual mercado? Fala, não, esse aqui é de exportação, esse aqui é mercado interno. Mas se você exporta para a Argentina, para a Polônia, para a Alemanha, para os Estados Unidos, o preço necessariamente tem que ser diferente, a menos que você não venda café, açúcar, carne, soja, quer dizer, commodities. Mas se você está vendendo bens manufaturados, cada mercado tem barreiras diferentes, você pode entrar de uma forma diferente, você tem que fazer uma engenharia de preço, não uma formação de preço. Quanta gente está perdendo dinheiro com essa coisa? Ou está perdendo mercado? Ou está perdendo clientes? Então, esses são toda uma série, ou entrar no segmento de mercado errado. Você pode ser que você vende roupa, você em São Paulo vende numa boutique, por exemplo. E aí você vai procurar uma boutique na Itália. Mas pela maturidade do consumidor diferente, pode ser que lá o pessoal não encara o produto como para boutique, encara como loja departamental. Então, tudo isso, veja que tudo isso é erros por falta de informação. Então, a mamãe ou a mãe de todos os erros é falta de avaliação da capacidade preliminar para exportar. Moral da história, se você nunca exportou ou está iniciando a exportar, para não gastar dinheiro à toa, como fez a empresa que me contratou no Brasil, contrata um consultor, uma entidade de apoio ao comércio exterior, uma Câmara de Comércio Bilateral, tem um montão de instituições de apoio ao comércio exterior, obviamente se assegure que a pessoa que vai te fazer a avaliação tenha uma tremenda de uma experiência. Em 2, 3 horas, eu posso te dizer por quanto você anda. Eu posso te dizer, olha, não te falta muito, mas cuidado ao ponto A, P, R. Ou posso te dizer, esqueça. Falando disso, um exemplo prático, eu fiz um trabalho de 1 ano e meio pela União Europeia no México. O trabalho era melhorar a competitividade da indústria de marroquineria. Marroquineria em espanhol
indústria de couro, calçado e companhia. E visitei durante 1 ano e meio 140 empresas, uma por uma, applicando o meu check-up, a minha metodologia. E uma das 140 empresas, quando eu entrei, uma senhora proprietária da empresa me fala: Senhor Minervini, você acaba de entrar na melhor empresa fabricante de bolsas do México. Assim, logo de cara. Obviamente, essa senhora não conhecia a palavra modéstia no dicionário. Bom, moral da história, eu perguntei, bom, alguém que te fala que tem a melhor bolsa do México deve ter visitado feiras internacionais. E eu falei, a senhora esteve na feira Mipel de Milão, Bologna Pelle, a feira de Offenbach, pá. A senhora nem sequer havia estado na feira da Cidade do México. Moral, o que quer dizer isso? A senhora nunca tinha se confrontado, comparado, como aconteceu com a empresa que infelizmente me contratou. Se você não se compara, você pode achar que você vai ganhar uma carreira de 100 metros sozinho, mas se você vai correr com mais 9, a coisa vai ser dura. Então, isso falta a comparação. Voltando ao assunto, eu quero exportar, não tenho a mínima ideia de como é que eu ando. Eu contrato um consultor e, complementando, invista 3 dias do teu tempo, visite a maior feira do teu setor. Pronto. Você visitando uma feira, as grandes feiras, não a feira do bairro, as grandes feiras, você vai voltar ganhando um montão de dinheiro, porque não vai dando tiro a 360 graus. Você vai voltar com um montão de informações, como anda o produto, como anda a concorrência, quais são os níveis de preço, como é que o pessoal se comunica, etc, etc. Esse deveria ser a primeira atividade de uma empresa que quer iniciar. Você vai me dizer, mas quem é que faz isso? Sim, obviamente, seria uma poesia pensar que o pessoal vai fazer isso. O pessoal se lança na água e vamos ver o que dá. E, obviamente, muitas empresas exportadoras, entre aspas, estão nessa base. Começaram assim, pegaram a maleta, buscaram alguém no LinkedIn, foram para os Estados Unidos, tal. Então, pode ser que para essas empresas chegou a hora de fazer uma avaliação por quanto estão andando no mercado. Então, caro Tiago, esse é, muito rapidissimamente, porém são reflexões que a gente tem que fazer. Eu trabalhei numa empresa um bom tempo atrás, antes de eu ir para a Missão Europa, que eu falo, eu cuidava de exportação de kimono de luta. Jiu-jitsu, judô, essas coisas, que é bem comum aqui no Brasil. E eles faziam apenas exportação. Eu cuidava da exportação desses kimonos para Austrália, Europa em geral, Estados Unidos e tudo mais. E o grande erro, na verdade, o que aconteceu? O dono da empresa montou a empresa depois que ele voltou da Austrália. Ele foi fazer um intercâmbio, vendeu lá meia dúzia de kimono dele, e ele falou, pô, tem mercado. Muito legal. Eu acho essa ideia dele muito bacana. Só que o grande erro, primeiro, a adaptação de produto. Era o mesmo produto que era vendido aqui, era vendido nos Estados Unidos, era vendido na Europa, era vendido na Austrália. Mesmo produto, igualzinho. Ah, mas eu não posso descaracterizar o meu produto. Então, espera. Você não está descaracterizando, você não está adaptando para o mercado local. Outra coisa, o preço era preço em dólar e preço em real. Mas o em euro, o em dólar australiano e tudo mais. Ah, não, eu não vou mexer nisso porque é a minha estrutura de preço. Pô, mas quando você mandava para a Suécia, que às vezes tinha exportação para a Suécia, o preço mudava. Você mandava via FedEx, DHL, sei lá o quê. O que eu quero dizer? Gente, as ideias são incríveis. Você ir para uma feira com o seu produto, vender o produto, legal pra caramba. Mas você não fazer a lição de casa de adaptação de produto, embalagem, preço e tudo mais, você vai ficando para trás. Consequência, hoje a empresa que era líder de mercado é a terceira ou quarta, porque deixou esse mercado ser grande demais e ela não acompanhou.
É um grande erro isso, seu Nicola? Sem dúvida, é aquilo que honestamente me entristece. Veja, eu conheço o Brasil desde você nem tinha nascido aí, nem teu pai tinha nascido. Eu cheguei no Brasil em 1968, 68. Trabalhei 10 anos como técnico, como engenheiro. Então, abre e fecha o parênteses. Isso me dá uma, como se diz, uma alavanca a mais, no sentido que eu tenho trabalhado no chão de fábrica. Por isso é que eu insisto sempre da porta para dentro, porque eu tenho trabalhado 10 anos no chão de fábrica. Então, eu conheço, eu sei como é que funciona a fábrica. Bom, moral da história, depois eu entrei na área de exportação, mas são décadas que não muda quase nada. Alguém me perguntou, já faz 30 anos, o assunto do câmbio tem que ser 6,1, 5,8. Me perguntou qual é o câmbio ideal para o Brasil. E eu respondi, o câmbio ideal é o câmbio de atitude. Passaram décadas, não mudou nada. O pessoal exporta quando sair da crise, exporta aproveitar do câmbio, exporta não fazendo a lição de casa. Quer dizer, se fala tanto da tal da cultura exportadora, mas honestamente eu não vejo muita mudança. Outro tema, tem se investido muito na parte de promoção, feiras, rodada de negócio, etc. Mas insisto, você antes de promover, que adianta você promover uma empresa que depois não vai ter nada para entregar? Que adianta promover uma empresa que faz um estrago lá fora e estraga a imagem do Brasil? Então, digamos, a gente tem esquecido, ou não tem tido vontade, de trabalhar muito na parte de engenharia, na parte de produto, de desenho, de linha de produto, de capacitação do pessoal das máquinas. Esse que é importantíssimo. O resto tem milhões de técnicos de exportação, mas tem poucos executivos de internacionalização. E falando disso, e depois fecho, também tem faltado, na minha opinião, deveria ter, tipo, vamos chamar de uma mesa redonda, entre empresário, Federação das Indústrias, universidades e instituições de apoio ao comércio exterior. Não vamos mencionar quais. Porque, como você me ensina, me parece que essas três instituições estão indo em caminhos diferentes. A escola te ensina uma coisa, o mercado vai te pedir outra coisa, e a instituição apoia outra coisa. Moral da história, gente, nós temos formado, insisto, técnicos de exportação, por favor, nada contra técnico, é importante. Aí você concorda comigo que nós temos muitíssima gente especializada em logística internacional, importantíssima. Eu, que sou da área de marketing, eu julgo a logística ainda mais importante. Porque se você tiver um produto e não tiver uma boa logística, você lá fora mata a competitividade. Então, logística, ótimo. Mas acontece que para você transferir o produto, primeiro tem que produzir de forma competitiva. E depois tem que entregar a quem, como, quando, com que preço. Então está faltando, quer dizer, a exportação eu julgo que são três pilares: empresa competitiva, transferência do produto e gestão do mercado. Nós damos de 10-0 a todo mundo em logística, mas falta empresa competitiva e gestão do mercado. Tanto é verdade que a gente muitas vezes administra pedido, não faz a gestão do mercado. E tanto é verdade que nós não temos empresa competitiva. Claro, exceto honrosas exceções, tem produtos fantásticos a nível global. Pergunta, quantos? O tamanho que tem o Brasil, eu acho que, não sei, talvez deve ter 1,2% das empresas que estão exportando, digo, não sendo compradas, que é diferente. Então, também deveria haver essa comunhão entre essa integração, instituições de apoio ao comércio exterior, universidade, revisar os currículos, atualizar os professores,
exigir mais dos alunos, e Federação das Indústrias. Porque quando você se formou, depois de 4 anos, você entra na indústria, não é que o empresário vai ter tempo de ensinar você. O empresário quer que você amanhã traga o pedido. Mas claro que é impossível trazer o pedido amanhã, porque o empresário não sabe que para você trazer o pedido vai demorar muito. Então, Federação das Indústrias. Então, a escola, para dar mais um leque mais amplo, tipo, por exemplo, cultura de negociação. Você que se formou bem depois de mim, então está mais atualizado. Alguém te falou na escola de cultura de negociação, se você vai fazer uma negociação com um japonês, um polonês, um argentino, um italiano? E, por coincidência, 70% em média dos negócios fracassam por falta de conhecimento de diferença cultural. Você, como diz o argentino, se mete a pata, se faz uma gafe, não vai fazer negócio. Apesar que você tem um ótimo produto, ótima apresentação, ótimo preço, mas você não cria aquela química com o teu interlocutor, não vai fazer negócio. Então eu me pergunto, como é que um assunto que é tão importante não é suficientemente explorado nos currículos escolares? Esse é 0,1% daquilo que ainda não é explorado. Então, caro Tiago, como você percebe, tem muita coisa para fazer. Aproveitando até isso, quando o senhor falou, eu me formei, realmente, eu lembro de uma aula no curso de 4 anos falando sobre cultura. Uma aula. E eu lembro assim, muito pouco. Que eu parei e comecei a olhar, falei, meu Deus, estou impressionado, quero ver isso. Uma aula, num curso de 4 anos. Então, assim, eu vejo que existe muita falta de senso. A pessoa quer colocar pedido, e não vê como é o mercado. Aproveitando um pouquinho disso, senhor Nicolau, aproveitando também, eu vi que o senhor lançou uma comunidade, algo voltado a aulas ou algo voltado a pessoas. Eu queria entender mais ou menos como é que funciona essa comunidade, como é que o senhor vai começar a posicionar, inclusive, os profissionais. Fala um pouquinho dela. Te agradeço pela pergunta, Tiago. Bom, comunidade é Minervini Export Academy. Essa comunidade nasce com a colaboração de um partner brasileiro, um advogado, mora no sul do Brasil. Eu, então, estou criando, digamos assim, o conteúdo, ele me ajuda muito na parte informática. Por que dessa comunidade? Isso nasceu de uma ideia inicial de os meus cursos online, mas agora temos acrescentado muito mais. Bom, primeiro, o que é a comunidade? É uma plataforma que vai servir para todo mundo que lida com comércio internacional. Todo mundo, eu entendo, profissionais, consultores, gestores, empresários, funcionários de entidades de apoio ao comércio exterior, porque a gente abrange um leque muito amplo, para, digamos assim, profissionalizar mais e mais a internacionalização, reduzindo custos, tempos, riscos e melhorando a rentabilidade. Dito isso, o que é que o pessoal encontra na comunidade? Então, primeiro tem 2 cursos online assíncronos. Um curso é mapeamento da eficiência da exportação, que é o meu método Export Checkup. Para te dar uma ideia, esse curso tem ao redor de 5 horas e meia de gravação, repartida em 100 curtos vídeos de 2 ou 3 minutos. Cada vídeo está combinado, está colocado depois de uma pergunta. Então, você tem 100 perguntas, 100 vídeos, 100 pequenos textos, e a gente faz uma panorâmica, uma viagem em 7 áreas diferentes da empresa para medir por quanto ano. Atitude, capacidade industrial, nível de informação, como faz a promoção, como é que funciona o departamento de exportação, como é que faz a engenharia de preço. Então, abrange tudo isso.
A quem está destinado esse curso? Está destinado principalmente aos experientes, aos veteranos. Quer dizer, essa pergunta procura responder à pergunta: você está exportando certo? E a gente não se faz essa pergunta. Então, temos bastante material para isso. Tem um outro curso assíncrono que é para quem está iniciando. Como você sabe, o nosso livro O Exportador, modestamente best-seller no Brasil, dura 34 anos e depois de 7 edições do livro imprimido, agora eu também estou acompanhando a onda, em lugar de fazer uma 8ª edição imprimida, fizemos O Exportador em aula. Então, também é um curso que tem 11 horas de gravação, obviamente repartidos em mais de 30 vídeos, e é destinado principalmente, você conhece o livro, então, quem está se abordando no mercado internacional, mas também serve para quem já abordou o mercado e ele vai descobrir coisa que ele não fez quando iniciou a exportar. Então, 2 cursos assíncronos. Depois tem a nossa série de Café Espresso com Minervini. Café Espresso com Minervini, nós já temos 6 cafés já realizados. Você será um dos próximos nossos convidados, que vai nos generosamente transmitir a tua experiência. Então, café dura ao redor de 45 minutos. Tem lives minhas sobre temas que eu, digamos assim, domino, um nichinho de mercado, lives de técnicos. Nós estamos criando, e gostaríamos que você também fizesse parte, um corpo técnico permanente. O que quer dizer isso? Alguém me pergunta qual é a tarifa de importação de geleia, sei lá, na Polônia. Não é um assunto meu, mas tem gente que sabe isso. Qual é a documentação necessária para exportar? Não é assunto meu, mas, por exemplo, você sabe o que é isso. Como exportar para os Estados Unidos? Nós temos 2 técnicos que moram nos Estados Unidos, que também vão participar do nosso café. Então, nós vamos abordar 3 temas distintos. Temas técnicos: alfândega, transporte, marketing, marca, feiras, temas técnicos. Vamos abordar mercados, como exportar para Estados Unidos, Itália, União Europeia, Latinoamérica, companhia, e temas de produtos, como exportar cosméticos, como exportar fruta, como exportar café, etc, etc. Continuando com os produtos que você vai encontrar, cursos assíncronos, cursos sob demanda. Eu quero um curso, eu tenho que fazer uma feira em Frankfurt. Como é que eu vou me preparar? A gente tem curso, feiras, rodada de negócios, além dos cursos que cada um dos técnicos, você, por exemplo, já tem vários cursos, nós vamos hospedar na nossa plataforma cursos de técnicos que fazem parte do corpo técnico, digamos assim, permanente. Vai ter as minhas newsletters, vai ter um blog, já está sendo criado, digamos, já estamos, eu diria, no 70% do web da Academy já pronta. O nosso amigo do sul do Brasil está trabalhando muito nisso. Nós já fizemos um primeiro lançamento, obviamente a coisa está crescendo, está aumentando. Então, tratando de responder a sua pergunta, a gente quer se diferenciar pelos temas que vai abordar, pelo tipo de técnicos que nós vamos convidar e, digamos, pelo conteúdo que a gente quer transmitir. Um conteúdo, eu diria, menos técnico e muito mais de internacionalização, que é o meu tema. Esse, a grandes linhas, é essa plataforma, Minervini Export Academy. Por que vai interessar essa plataforma? Bom, eu pessoalmente estou com 45 anos de experiência nessa coisa. E temos gente com muitos anos de experiência e abordando os assuntos que, claro, a gente não tem a ambição de cobrir a 360 graus, mas os temas mais quentes, mais importantes, não sei, câmbio, drawback,
importação, marketing, Estados Unidos, tudo isso a gente vai abordar com os técnicos especializados nisso. Essa é a grandes linhas e a nossa plataforma, digamos que eu diria que um pouco, não digo ponto final, mas é um ponto importante dentro dessa longa carreira de 45 anos e é quase que, digamos, aproveitando no bom sentido da receptividade que teve o livro O Exportador, nós engrandecemos muito, aumentamos muito o alcance do exportador em vários programas. Esse é a Minervini Export Academy, da qual você vai fazer parte. Nossa, para mim é uma honra isso. Eu falo que toda vez que eu converso um pouco com o senhor, eu cresço um pontinho a mais. Por quê? Eu aproveito a experiência que o senhor tem e eu coloco na prática na minha vida. Então, isso para mim é uma honra, fazer parte desse corpo de docentes, de experts e tudo mais, é uma honra para mim. É um pouquinho do que eu sei, mas a gente vai juntando e a gente vai ajudando todo mundo. Seu Nicola, me fala uma dica que o senhor dá para quem está começando hoje. Eu vejo muita gente preocupada em querer abraçar o mundo, querer saber das coisas, querer aprender sobre Comex e tudo mais. Uma dica que o senhor dá para quem está começando hoje que não tem a menor ideia. Eu falo que está quebrando a casca do ovo ainda. Você sabe melhor do que eu, gente, sem estudar a matéria, não dá para. Quer dizer, você pode encontrar, claro, hoje em dia você encontra um montão de coisas na internet, mas você tem que estudar. Você tem que estudar, tem que visitar feiras, tem que se confrontar com o mundo. Então, necessariamente, a primeira dica é: aprenda idiomas. Nós, no Brasil, com o nosso português, não é que vamos muito longe. Os nossos vizinhos que falam espanhol, que é o segundo idioma a nível mundial, o segundo ou terceiro máximo, já têm um pouco mais de sorte do que nós. Então, estuda idioma. Estuda idioma da cabeça, quer dizer, cultura de negociação. Então, viaja, mas não a passeio. Visita feiras, visita feira de tecnologia, e principalmente aprenda dos erros dos demais, porque você errando vai te custar muito mais. E por isso, então, os vários cursos, os livros, nos quais eu, por exemplo, no nosso exportador, tenho uma lista de 35 formas de como não exportar. Bom, se alguém seguir a risca tudo isso, já está ganhando muito dinheiro, porque não vai fazer tudo aquilo que eu e outros já fizemos. Então, caro Tiago, a grandes linhas é isso. Atualmente, talvez seja um pouco pela minha idade, tem gente que, não sei, acha que com o tal do GPT ou com o Google encontra tudo. Bom, primeiro tem que saber qual é o botão certo para apertar. E depois, falta aquela humanização. E, como você sabe, pelo menos eu, do minha parte, mas todos nós, você também acaba de dar um monte de exemplos, isso você não encontra no internet. Essa é uma experiência de vida, é a universidade da vida que te transmite. Então, gente, utiliza mais o contato cara a cara com as pessoas. Essa é a sugestão que eu dou para os jovens, para quem quer entrar. É uma das profissões mais fascinantes que tem no mercado internacional, porque você hoje está falando com o polonês, amanhã com o argentino, outro dia com o americano, e tudo isso é fascinante, mas, obviamente, tem no outro lado da moeda. Não pode improvisar, tem que estar preparado. Então, esse é o nosso lema, o nosso slogan. Aprenda dos erros dos demais, porque para você vai custar mais caro. Faça uma avaliação inicial, porque se você não fizer antes, vai fazer depois e vai te custar muito mais caro. Você talvez não vai fazer depois, você vai acabando acumulando
os erros, do tipo, se eu te pergunto, você é um exportador já veterano, você está reduzindo os custos de importação para o teu importador? Isso pode parecer uma pergunta meio estranha, mas isso é problema dele. Não, é problema teu, porque se ele paga mais, você vende menos, por exemplo. Você está tirando o máximo proveito das feiras internacionais? Você está utilizando direitinhos Incoterms que sejam também competitivos para o teu cliente? Você está sendo comprado ou você que está vendendo? Etc, etc, etc. Imagina que no nosso curso assíncrono tem 100 perguntas. Essas são 3 ou 4 que eu te mencionei. Então, obviamente, através de 100 perguntas, a gente faz muito mais que uma radiografia, faz uma ressonância magnética, senão um ataque de como anda a empresa. E a gente já falou disso, o que nos falta, Tiago? Falta nos medir. Se a gente não se mede, não faz uma medição, eu, por exemplo, posso pensar em fazer o melhor seminário do mundo até que eu não assista outro seminário e veja, nossa, mas que interessante, não tinha pensado nisso. Puxa, o cara me dá de 10-0. Ou vice-versa. Mas você tem que se comparar. É, no entanto, que a gente se fecha no próprio nicho e acha que vai ganhar o mundo em 3 dias. Não é assim. Tudo exige preparação, necessariamente. Improvisar não é improvisar máximo no futebol funcionava uma vez, agora também é muito técnico, mas precisa de preparação. O que a gente está oferecendo ao mercado, estamos oferecendo preparação, se você está iniciando, medição, se você já iniciou. Esse é o tema no qual se enquadra a nossa academia. Senhor Nicola, mais uma vez é uma honra ter o senhor por perto. Queria saber como é que as pessoas te acham. É WhatsApp, é pelo site do senhor, é pelo LinkedIn. Eu vou colocar tudo aqui na descrição. Como é que as pessoas te acham para conversar com o senhor, ter um pouquinho da sua experiência, ou fazer uma consultoria, ou algo do tipo? Como é que as pessoas te acham? Bom, primeiro tem uma página que tem muitos anos, a página Nicola Minervini, simples, em LinkedIn, onde eu sou muito ativo, tenho um montão de newsletter, etc. No WhatsApp, no grupo Minervini News foi aberto em função da Academy. Tem também um website da Academy que eu depois vou te mandar via WhatsApp. Meu e-mail é simples, nicola.minervini@gmail.com, simples. Então, digamos, eu estou muito ativo, eu diria, seja no Instagram, sim, no Instagram também, como no LinkedIn. Particularmente no LinkedIn, porque no LinkedIn eu estou dando muito aporte, muita contribuição através dos meus debates. Eu tenho, hoje em dia, mais de 70 newsletters que foram feitos ao redor de quase 2 anos. Tema dos mais variados. Então, digamos, não é difícil me encontrar. Mais uma vez, uma honra ter o senhor aqui conosco. Eu sempre falo que o canal é totalmente aberto ao senhor. Putz, Thiago, quero gravar tal coisa, quero mostrar um pouquinho da lista, quero fazer o checklist. Só me falar, a gente marca e eu estou mais do que pronto para atender o senhor sempre. É uma honra ter um mestre como o senhor hoje conversando de igual para igual. Porque eu sempre falo, grandes mestres a gente tem que levar conosco o resto da vida, sempre. Obrigado, senhor Nicola. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Gente, pelo amor de Deus, procure o senhor Nicola. Falem com ele. É muita experiência, é muita vivência, é muito tudo voltado a Comex e principalmente a internacionalização e a exportação. Procurem, falem com ele e vão atrás da comunidade. Por favor, façam isso por vocês. Sério, vocês vão ter um crescimento muito grande em experiência,
profissionalização, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar, principalmente o seu Nicola vai conseguir ajudar muito vocês. Seu Nicola, muito obrigado, de coração, e logo, logo a gente vai falar muito mais sobre isso. Obrigado mesmo, senhor Nicola. Você é muito, muito generoso, caro Tiago. Te agradeço muito por me hospedar no teu canal, como é fácil. E estou à disposição e logo a gente vai voltar a falar no nosso Café Expresso com Minervini. Grato a você, grato ao pessoal que está nos assistindo e boas exportações. Sempre. Bons negócios, boas exportações, e vai ser uma honra fazer parte do Café com Minervini. Tenha certeza disso. Obrigado, seu Nicola. Obrigado, Obrigado pessoal. a você. Tchau.